Bom dia, pessoal. Tudo jóia? Como é que está a semana? Começando a semana. Friozinho aí também onde vocês estão. Onde você está. A semana começou ontem. Mas hoje a gente já começa com a mão na massa, né? Bom dia, Antônio. Tudo bem? Nós estamos fazendo aqui na nossa live diária uma leitura. Bom dia, Andréia. Uma leitura compartilhada de um livro do Dr. Ivan Capelato chamado Diálogo sobre a Afetividade. Bom dia, Cláudia. Quando eu mostro aqui no vídeo, aparece invertido a imagem. Eu não sei como é que eu faço para desinverter, acho que não tem como. Outro dia eu estava vendo um vídeo do Marçal. Bom dia, Antônio. E o Marçal, né, arrebenta aqui na internet. E ele mostrou também uma camiseta. Bom dia, Andréia. Ele mostrou uma camiseta, né, do jargão dele, que é subido. Bom dia, Elaine. E aí o subido também apareceu invertido aqui. Falei assim, então eu acho que não tem como mesmo, né? Semana passada a gente terminou a nossa leitura. Olha, a gente está especificamente na página 21, tá bom? Do livro. E a gente começou falando de impactos negativos na formação das crianças. Bom dia, Elaine. Bom dia, Psicanálise. Bom dia, Franco. Bom dia, Thiago. E aí agora a gente vai trazer um exemplo prático do que seria, né, exemplos negativos. Tá? Um pai conta que é fumante e pergunta que tipo de postura deve adotar diante do filho em relação ao vício. Bom dia, Fernanda. E aí, para que o Ivan responde. Seria importante saber a idade do filho, visto que a percepção e a reação da criança variam de acordo com a fase do desenvolvimento psicológico em que se encontra. Vamos supor que o filho tenha menos de 11 anos. Nesse caso, provavelmente vai ficar insistindo para o pai parar de fumar, porque escutou na escola que fumar faz mal. Se o pai continuar fumando, o filho pode interpretar isso como falta de amor do pai, por não atender ao seu pedido. Imaginemos o que pode passar pela cabeça de uma criança que percebe que o pai está se matando. Vai ficar sem proteção paterna, porque o pai não atende a um pedido seu. O filho está numa fase do desenvolvimento psicológico em que predomina o desejo de ser muito importante para o pai e perdê-lo para um cigarro é uma ideia terrível. Né? Então, uma reflexão, né, de que fase, né, e cronológica a criança se encontra, né? E sendo menor de 11 anos, né, o desejo da criança é ser protegida, é ser cuidada. Ela aprende lá que cigarro mata, que cigarro faz mal, e o pai está se matando, né? Ela vai ficar sem essa proteção, vai ficar sem um amparo. Mas se o filho tem mais de 11 anos, a coisa muda de figura. A palavra do pai já não vale mais. Se ele disser para um adolescente que fumar é errado e fumar, estará dizendo que podemos fazer coisas erradas, mesmo que não concordemos. Aí, aí bagunça. Aí pensa, então depois dos 11 anos está sossegado, posso fumar, não vai ter mais problema para o meu filho. Errado. Né? Tá dizendo que eu posso infringir a lei. É uma autorização para outras coisas. Não sei como ajudar um pai a resolver isso. É uma sinuca de bico, né?
As minhas perguntas são: você gosta de fumar? Você depende do cigarro? Você já pensou alguma vez em parar de fumar pensando no seu filho, por exemplo? É preciso que o pai analise como é que está tratando a história do cigarro. Porque imagine só um adulto dizendo que fumar é errado e fumando. Né? Fica complicado. Agora a gente mudando de pato para ganso, né? Vocês conhecem, né, alguma história parecida com essa? Vivenciam isso? Né? Por acaso a gente tem aqui algum fumante? Já viram isso na família de vocês? Cresceram assim? Conta aqui pra gente. Põe aqui no. Se quiserem se expor, né? Porque também é uma particularidade. Bom dia, Sandra. Tudo bem? Né, tô perguntando aqui, Sandra, né, se vocês conhecem algum caso de pai ou mãe fumante, né, ou viveram essa situação. Tá, vamos para outra pergunta aqui enquanto isso. Outro pai diz se lembrar de um caso ocorrido na década de 1980 no Paraná, quando um menino muito amado e cuidado pela família cresceu e matou o pai, a mãe e o irmão. Como é que você analisa isso? Falei, É interessante quando alguém pergunta pra gente alguma questão assim, a gente não tem referência nenhuma, né? A pessoa dá um caso assim e aí, tipo, peraí, mas cadê a referência, né? Vamos ver a Cláudia aqui. Fumo e meus pais eram fumantes. Logo, meus filhos também fumam. Aí, tá vendo? Vai, né? Por que que você corta a cabeça do peixe e o rabo do peixe para colocar no forno? Ah, não sei, meu pai sempre fez assim, minha mãe sempre fez assim, peixe. Por que que você fuma? Não sei. Meu pai fumava, minha mãe fumava, minha avó fumava. Essa questão do cigarro é delicada, né? Para mim é um. Acho que quem me conhece sabe que é uma questão delicada falar sobre o cigarro. Qualquer dia eu posso abrir aqui para vocês também. Então, voltando aqui ao caso do menino no Paraná em 1980, que cresceu, que diz aqui que ele foi muito amado e cuidado pela família. Cresceu e matou o pai, a mãe e o irmão. Eu eu lembro aqui do Winnicott. O Winnicott ele vai trazer para gente assim que o nosso corpo ele se desenvolve normalmente ao longo da nossa vida. Então ele vai desenvolvendo. Vocês, né, percebem isso. Bom dia, Lucy. Ah lá, a Sandra, a mãe dela era fumante, mas ela não fuma. Eu acho que na última live a gente falou alguma coisa que dá para a gente poder pensar aqui com relação ao que a Sandra trouxe. Bom dia, Pri. Lembram quando a gente falou de criar referências? Então, provavelmente, a gente falou do pai alcoólatra, né? A Sandra pode ter. Sandra, tá? Eu tô fazendo aqui assim, criando uma hipótese para por que, né, que você não fuma, já que a sua mãe era fumante, né? Então você poderia, né, tipo, uma avó que poderia ser colocado no lugar dessa mãe e essa avó não fumava também, né? E aí ela pega essa referência da avó que não fumava. Então pode ser algo nesse sentido, né, Sandra? Não sei.
Tá, voltando aqui ao Winnicott, eu estava trazendo que ele formula que o nosso corpo, né, ele vai crescendo e vai se desenvolvendo, ele vai amadurecendo ao longo da nossa vida. O que não acontece com o nosso emocional. O nosso emocional, a gente não nasce um bebezinho emocionalmente e vai se desenvolvendo naturalmente como o corpo. A gente não precisa fazer esforço nenhum para o nosso corpo envelhecer. Muito pelo contrário, né? A gente briga para ele não envelhecer, né? Se alimenta bem, faz exercício, né? Para que o nosso corpo tipo demore para envelhecer. Emocionalmente não funciona assim. Bom dia, Fernanda. Então, só que emocionalmente não funciona assim. Uma criança, ela precisa ser amada para quê? Bom dia, Márcia. Ela precisa ser amada para ela poder aprender a amar. Uma criança que não foi amada, provavelmente ela não vai saber amar. Ela nunca viveu essa experiência de ser amada. Acho que a gente percebe muito isso em alguns filmes, quando, né, a gente tem. Bom dia, Márcia. Quando a gente tem um personagem no filme. Minha avó era assim mesmo, porque meu avô fumava muito. Ela não gostava. Hipótese bem possível. Ah lá, tá vendo? Olha que legal. Né? Então a gente acaba, às vezes, né, a criança acaba transferindo a referência, nesse caso, né, para alguém que, né, que tem essa afetividade. Lembram que a gente estava falando também? É o que a gente está falando, né? Bom dia, Alexandre, né? Gostei, então, viu? Pode ser uma ideia. Então vamos voltar aqui então à questão do Winnicott e à questão do amor. Ser amado para aprender a amar. E aqui então ele trouxe uma questão onde disse que o fulaninho foi muito amado e aí ele cresceu, voltou e matou o pai, a mãe e os irmãos. O que o Ivan responde? Não conheço o caso, mas gostaria de saber se esse menino foi mesmo cuidado. Às vezes, os pais fazem de tudo para os filhos, mas não dão limite. Muitas pessoas interpretam que a família cuidou bem, porque deu tudo o que a criança queria. Cuidar bem nem sempre significa deixar a criança satisfeita o tempo todo, pois isso pode criar para a criança a ilusão de que o mundo sempre será assim para ela. Quando surgir a primeira grande frustração, ela pode se desesperar e se machucar ou machucar os outros. Gostaria de saber mais sobre o caso, porque uma pessoa muito bem cuidada é uma pessoa cheia de limites, que não pode dormir depois da hora, não pode ficar vendo televisão depois do horário combinado, não pode ficar sem escovar os dentes e nem sair de casa sem a mãe autorizar. Preciso saber um pouquinho da história desse menino. Se esse, entre aspas, muito bem cuidado a que você se referiu, é um muito bem cuidado do jeito que nós estamos falando, ou é bem cuidado no sentido de todo mundo ter feito o que ele queria? Se for desta última forma, repito, podemos criar um assassino. Você acha que você está cuidando muito bem do seu filho porque ele está sempre ali feliz, sorridente, fazendo tudo o que quer e você não foi no limite, né? Não vamos tomar banho hoje então porque você não quer. Quer comer salgadinho? Vamos comer salgadinho, né? Mas você vai ficar feliz, né? Cadê o cuidado? Cadê o limite? Né? Cadê o conflito que a gente estava falando nas últimas lives? O conflito de falar, não, você não vai comer, eu vou, não, não vai, e abre a boca para chorar e chora, e deita no chão, e esparrama, e grita, né? E meu mundo, a Maísa, né? Meu mundo caiu. E aí, não, a criança não pode ter nenhum tipo de frustração. Ele continuou, tá?
Existe diferença entre ter sido criado com limites e criado como rei. Para o rei não existem regras, porque é ele quem faz as regras. Então, esse menino pode ter resolvido matar todo mundo. Pode ter ficado doente com a cabeça muito ruim. Uma pessoa que tem cuidados está cheia de limites. Jamais mata o pai e a mãe. Jamais mata alguém e jamais se mata. Creio que aqui a gente compartilha dessa experiência de se sentir ter sido amado, todo mundo, né? Se a gente compartilha dessa mesma experiência, vocês conseguem se imaginar, né, matando alguém? Concretamente, assim, tipo, não... Só pra gente ter esse parâmetro, sabe? De como é que deve ser sofrido para alguém que nunca teve uma experiência dessa que a gente é capaz de recordar, ter sido amado genuinamente. Bom dia, Rafael. Então, quando a gente sente que a gente foi ou que a gente é amado, não passa pela nossa cabeça uma possibilidade dessa. Né? Em situações, né, específicas. Assim. Tá, mas agora o livro, a nossa leitura aqui vai começar por uma parte bem específica aqui. Nós vamos falar diretamente para as vovós. Né? Começa aqui uma parte assim. A vovó deixa reticências. Uma professora questiona: você acha que os avós contribuem ou não para a educação dos netos? E aqui vai uma parte aqui, ó, que para quem tem netos, ou para quem conhece uma vovó, ou para quem quer mandar pro pai e pra mãe aqui, né? Que... Não, mas eu tô fazendo tudo certinho, chega minha mãe aqui, bagunça todo o coreto. Será que isso influencia? Será que isso faz mal? Vamos lá. Antigamente, os avós contribuíam maravilhosamente para a formação das crianças. Eu me lembro muito da importância dos avós, das avós materna e paterna, que recebiam os netos em casa, à beira do fogão a lenha e contavam histórias importantes para a formação das crianças. A história contada, a história afetiva, contribuiu para a formação de um aparelho muito importante do nosso psiquismo, chamado superego. É quando aprendemos as antíteses da vida, certo e errado, bom e mal. As avós eram promotoras de tudo isso. Aos domingos, os netos iam... Ai, que nostalgia gostosa! Vocês sentiram também? Aos domingos, os netos iam comer na casa dos avós, que mostravam a importância da comida. Falavam sobre o que significava o alimento, falavam das datas, da importância dos aniversários e de tudo mais. Hoje, os avós moram longe dos netos. Em busca de um trabalho melhor, geralmente os filhos se afastam da sua cidade de origem, vão morar longe e o contato dos avós com os netos diminui muito. E como são muito frequentes as separações, a avó deixa de ser avó, passa a ser a sogra da mãe, a sogra do pai, e isso também as afasta e todos temos perdido muito. A função dos avós é se tornar para os netos exatamente aquilo que os pais não devem se tornar. Os avós são aqueles com quem temos cumplicidade, aqueles que não precisam dar limites, aqueles que praticam a contravenção saudável e fazem com que os netos se apeguem a eles de igual para igual. Por isso, é importante ter na família aquele tio, aquele avô, aquela avó com quem a criança possa fazer essa contravenção dos limites, que é o papel que não queremos que os pais desempenhem. Mas hoje, infelizmente, pelo menos nas grandes capitais,
nos grandes centros urbanos, temos visto desaparecer rapidamente a figura dos avós, que acho muito necessária para a nossa vida afetiva. Desculpa. Mas a gente pode perceber isso também até, não precisa ser nas grandes capitais, nos grandes centros, né? Em cidades, né, menores você consegue ver essa migração, né? Vai um para lá, um para cá, e aí os pais se separam, e aí não tem pai, não tem mãe, não tem avô, não tem avó, cresce sem referência, né? Tá triste isso, né? E aí quando tem, né, um avô e uma avó, como é que esse avô e como é que essa avó se comportam? Eu achei legal trazer essa partezinha aqui falando de avô e avó. Vamos para mais uma pergunta aqui. Você fala que avós e tios podem transgredir. Isso não interfere na autoridade dos pais? Bom dia, Caco. Então, não na autoridade de pais que sabem discernir o limite entre seu próprio papel de filho e seu papel de pai. Na casa dos avós, o limite é o desejo deles. Na casa do papai e da mamãe, deve prevalecer o desejo desse papai e dessa mamãe. Para vovôs e vovós, também vale o alerta sobre o respeito a papel dos pais diante do filho, né? Bom dia, Fu. Então, na casa dos pais, os avós devem respeitar, né, o desejo dos pais também, assim como a criança, né? Agora, na casa dos avós, né, aí vale a contravenção. Aí é uma contravenção saudável. Percebem que, entre aspas, pode tudo, né? O pai não pode transgredir, ser um contraventor da lei. Mas o avô, ele já pode ser o contraventor e isso é saudável, isso é gostoso, né? Bom dia, Fu. Isso é gostoso. Então, né, se você é pai agora, né, tipo, tem hora que dá vontade de ser um contraventor, né? Aguarda um pouquinho, daqui a pouquinho você vai ser avô. Aí vai chegar a hora, sabe? Aí vai ser gostoso você poder fazer isso. Bom dia, Janiel. Aí vai ser gostoso fazer isso. Não é? Ó, amanhã a gente ainda vai continuar falando sobre o papel dos avós, tá? Mas, peraí. Não, eu acho que ele muda agora para a história infantil. Ó, ele vai mudar para a história infantil. Ele começou com os avós aqui. Bom dia, Janiel. Ó, aí amanhã a gente vai falar sobre. Você salienta que é muito importante o papel da história infantil na formação da identidade de uma criança. Que papel é esse? Isso é gostoso. Eu gosto de contos de fadas. Acho que para quem já acompanha o canal aqui já deve ter percebido, né? Inclusive, nós estamos com uma oficina de leitura. Está sendo aberta, então quando a gente vai começar a divulgar essa semana do Rei Leão, a gente tem essa oficina de leitura, ela acontece sempre na primeira sexta-feira do mês. Então sem ser essa semana, na próxima semana. Essa semana é 23, o outro é 29, na outra ainda. E aí a gente está lendo contos de fadas. Então a gente já fez do Chapeuzinho Vermelho, já fizemos da Cinderela. Fifu, diálogo sobre a afetividade do Dr. Ivan Capelato, tá? Nós estamos na página 24, Fê. 24, tá?
Tem ele na livraria da escola. No nosso site, você entra lá, www.ebpsicanalise.com. Lá em cima tem uma seção livraria. E aí vocês encontram esse livro lá, quem quiser ter ele físico, para poder acompanhar a leitura aqui com a gente de manhã. Tá? Ou às vezes acompanha de manhã, vai ouvindo e chega de noite, ou né, durante o período do dia que você consegue sentar, e você senta, lê, anota, faz as suas reflexões. É legal falarmos quando o avô educa o neto. É muito bom, é muito bom. Né? Porque às vezes também o avô não quer fazer esse papel porque tem medo de atrapalhar na educação. Aí se torna aquele avô chato, né? Aquele avô que não pode nada e não cria essa ligação tão importante para a criança, né? Que, cara, relaxa, agora pode. Aproveita, você queria ter feito isso com seu filho, com seu neto pode, né? Tá, voltando a falar da oficina, porque a gente vai falar amanhã de histórias infantis, então é toda a primeira sexta-feira, a gente vai começar a divulgar agora da próxima sexta-feira de agosto, vai ser dia 5 de agosto, e aí a gente disponibiliza um link, vocês fazem a inscrição, é gratuito a participação, posso trazer um caso clínico deste caminho. Podemos pensar nisso, Fê. Que aí, se você puder, ver um dia melhor para você, de segunda a sexta, a gente pode pensar que eu te chamo numa live, eu te chamo aqui na live, a gente conversa, e aí você pode pensar com a gente. Né? Eu acho que vai ser legal, assim, para quem está acompanhando as lives, poder ver na prática o que a gente está pensando aqui juntos. Né? O que vocês acham? Né? Manda um direct pra gente, comenta lá. Eu vou disponibilizar no feed, então comenta nos comentários se vocês acharam legal a ideia da gente poder pensar juntos aqui. Tá? E aí então, sexta-feira do dia 5 de agosto agora a gente vai... Não... assim... A gente faz leituras, só que dessa vez vai ser um filme, tá bom? Porque é um filme que tem um conteúdo tão rico, eu acho que vocês vão gostar muito. Eu acho que quem é da década, nasceu na década de 80, na década de 90, assim, o Rei Leão, já devem ter, né, se emocionado. Então a gente vai pensar o Rei Leão no dia 5. A gente não, a Sandra Almeida, psicanalista, professora aqui da escola também, ela vai pensar o Rei Leão conosco. Então vai ser dia 5, às 20 horas, tá? Se programem aí, deixa já anotadinho para vocês poderem acompanhar conosco, tá? E aí amanhã a gente vai falar sobre isso e eu vou conversar com a Fê aqui, vocês deixem uns comentários dizendo se acharam uma boa ideia. Então eu chamo ela marca o melhor dia para ela aqui e a gente conversa juntos, tá bom? Gente, um ótimo dia para vocês, um ótimo comecinho de semana, uma ótima segunda-feira e a gente se encontra amanhã novamente, tá bom? Beijos!